Olá, meu querido, minha querida, sou Irene Patrícia Nohara e estou gravando esse vídeo a pedidos de alunos. Eu ando orientando os alunos pelo Hangout e sempre tem dicas que a gente dá e reiteradamente, porque são coisas que a gente foi aprendendo ao longo da nossa experiência. E a ideia de gravar esse vídeo é trazer aquelas dicas que são mais genéricas em relação a uma pesquisa, sobretudo com foco no TCC. O pessoal do mestrado, doutorado, já tem mais experiência nisso, e o pessoal que faz iniciação científica e TCC tem menos experiência. Eu sou livre docente, doutora, mestre e fiz iniciação científica na época da minha graduação, então durante muitos anos me dediquei e me dedico à pesquisa atualmente, de modo que algumas experiências são bem práticas que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo, que eu acho que são úteis para o aluno começar a se mexer, né? Porque tem aluno que está paralisado e que não faz as coisas porque talvez não tenha uma dica relevante sobre essa questão do TCC, né? Então, a gente vai começar aqui os slides com as 5 dicas práticas para o TCC, e assim, são dicas bem simples, genéricas, que eu acho que podem ser úteis no sentido de call to action, né? Levar você a agir e agir de forma efetiva, estratégica, sem ficar enrolando muito, né, gente? Então, a primeira dica que eu dou aqui é: seja protagonista da sua pesquisa, tá? Então, a primeira dica que a gente dá é que a pesquisa é sua. Você escolheu esse tema. Então, jamais chegue para o seu orientador e fale assim: ai, não sei, estou pensando em pesquisar alguma coisa, gosto tanto de você, e pode me dar uma ideia? O orientador, claro, ele pode ser muito gentil, mas ele pode ficar também bastante chateado, porque ele gostaria que você já chegasse demonstrando quais são os seus interesses, ainda que você não tenha certeza sobre o seu tema. Então, aproveite, antes de você escolher o seu tema de pesquisa, para analisar quais são os temas que você tem mais afinidade, quais são as questões que te encantam na vida, né? Então, você tem que buscar algo que te encanta. Aqui eu coloquei até a imagem do diamante, que é pesquisar isso, é tirar da pedra bruta as potencialidades de transformação da sociedade a partir do seu esforço, né? Então, veja que a responsabilidade pela pesquisa é sua. Pare de jogar nas costas do seu orientador a responsabilidade sobre a sua pesquisa. Você escolhe o tema em função da sua afinidade. Ele te orienta para que você chegue no bom resultado do seu trabalho. Então, seja o protagonista da sua pesquisa, se interesse, não fique jogando nas costas de terceiro aquele trabalho que você tem a oportunidade de fazer e de transformar uma visão de um tema a partir do seu trabalho. Então, essa é a primeira dica importante, que tem tudo a ver com uma atitude que você tem que ter em relação à sua pesquisa, seja iniciação científica, seja TCC e futuramente, quem sabe, né, uma dissertação, uma tese. Então, a ideia é essa. A segunda dica que eu quero dar aqui, olha só, que é muito útil: case-se com o seu tema, tá? Uma hora você namora com vários temas, você se encanta com várias possibilidades de pesquisa, mas uma hora na tua vida você tem que escolher fixar num tema, porque você tem que render com aquele tema, né? E a ideia é que você flerte com vários temas, que você tenha muito contato com várias pesquisas e abordagens, mas a partir do momento em que você delimitou e tem que trabalhar com aquele tema que você escolheu, que você pare de flertar com outros temas, tá? Então, às vezes tem gente que na reunião em conjunto de orientação de TCC, a pessoa fica olhando para o tema do outro encantado, mas você escolheu o seu porque você queria. Então, vamos trabalhar. Não tem tema ruim, tem péssimo, ótimo, bom pesquisador. Então, muito do tema tem a ver com a tua dedicação em relação a ele. Então, pare de flertar com todos os temas a partir de um tempo, até porque você vai ter que ter foco para desenvolver a tua pesquisa. Pare de ficar namorando com todos os temas. Mesmo na pós-modernidade, na modernidade líquida, você vai ter que estabelecer o casamento, que significa uma união mais duradoura, até que o depósito os separe, em que você vai se desenvolver naquele tema, você vai aprofundar aquela abordagem, e quanto mais você gostar do seu tema, com o conhecimento que você vai desenvolver dele, mais vieses você vai
perceber, você vai perceber o quanto o teu tema é rico, o quanto ele te permite várias abordagens. Então, uma hora você tem que realmente fixar com aquele, decidir que é com aquele que você vai construir essa relação nesse tempo de pesquisa, e aí você vai casar com ele, né, no sentido figurado da palavra, né? Inclusive tem gente que fica até ciumento, né? A pessoa casa com o tema, vê outra pessoa falar do tema dela ou dele, né? Começa a ficar até ciumento. Não precisa ser tão possessivo, tá? Você pode estabelecer teu tema e estabelecer contatos de outras redes de pesquisadores que também pesquisam o seu tema para você trocar ideias sobre aquilo que está sendo desenvolvido, tá? Vai ser o seu tema, mas você tem que estabelecer o contato com a comunidade científica acerca do tema que você, entre aspas, se casou. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica, olha só, são dicas bem simples, mas talvez isso ajude você a se orientar, né? Estabeleça um mapa de exploração, né? Aqui a gente tem uma bússola. Mapa te orienta onde você quer chegar, tá? Porque às vezes você ficar divagando muito, você não vai saber onde você quer chegar. Então você tem que saber de onde você vai partir, qual que é o recorte que você vai ter, qual que é a problemática que você vai enfrentar. Tem uma série de questões que são mais profundas, né, acerca dessa análise do tema, mas basicamente qual é a contribuição que você quer, de certa forma, oferecer à comunidade científica a partir da sua abordagem. E o sumário te ajuda em tudo nisso, né? Então estabeleça um sumário, de preferência com a ajuda do teu orientador que tem mais experiência nisso, para falar, eu quero trabalhar com esse tema, depois eu quero discorrer sobre esse aspecto, no segundo capítulo eu quero chegar nessa análise, e aí no terceiro eu quero realmente fazer o recorte mais específico para depois concluir algo que eu estou imaginando. Claro que ao longo da pesquisa você pode pegar um caminho e descobrir coisas muito mais ricas e chegar em outro local, mas pelo menos o sumário te orienta nesse trabalho para você não ficar perdido. E a partir disso, a partir dessa bússola que é o sumário, que você estrutura com o teu orientador, você vai começar a juntar recursos. Então você analisa quem abordou o seu tema, você junta livros, teses, dissertações, né? Hoje até a gente está enfrentando esse período de isolamento, auto-isolamento, quarentena, e às vezes muitos alunos estão inseguros, falando assim, puxa, mas aí eu tinha mais livros para levantar. Aproveita as plataformas digitais, que tem muitas teses, que tem muitas dissertações, aproveite os artigos científicos que tem em revistas digitais e pega os livros que você organizou. Então vai ter que trabalhar com o que tem às mãos, tá? Então, claro que você vai ter que tentar recolher ao máximo o material. Hoje, com os avanços tecnológicos, eu acho que falta de material não vai ter totalmente, ainda que haja algumas restrições aí de acesso à biblioteca física em alguns contextos. Mas, de qualquer forma, depois que isso for liberado, o importante é você trabalhar bem com o que você dispõe. Então, vá atrás desse material básico. Até uma coisa que eu conto bastante também para os meus orientandos, que quando eu fiz a primeira vez a iniciação científica na USP com a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, eu pesquisava um tema bem abrangente, que era o motivo no ato administrativo. E aí eu comecei a ler, ficar que nem uma louca lendo tudo, e cada semana eu li uma coisa nova que podia mudar a perspectiva. E aí ela me falou assim, com muita sabedoria, falou, Irene, escolhe as 4, 5 referenciais teóricos que você deseja abordar, senta e trabalha também, para de ficar divagando tanto, porque isso vai te gerar mais insegurança. Então é importante, claro, que a gente faça as leituras, as reflexões, mas que a gente sente para trabalhar. E aí vem os pontos que eu quero ressaltar também de dicas que têm relação com isso, né? Então, para deixar todo mundo mais animado para começar a trabalhar, né? Então, veja só, coloquei a quarta dica aqui, ó. Comece a trabalhar duro, tá? Comece a trabalhar duro. O que isso quer dizer? Fazer pesquisa não é glamourizado, né? Fazer pesquisa é realmente um trabalho que às vezes é bastante braçal. Então, vamos supor, se você vai, aqui a imagem, você vai bater um bolo, né? Você vai fazer um bolo, hoje em dia você tem liquidificador, batedeira, enfim, outros métodos. Mas, de qualquer forma, a imagem é uma alusão ao fato de que antes de você ficar sonhando em fazer o recheio, a cobertura, essa parte mais glamourizada, você tem que aprender a fazer a massa do seu trabalho.
Tá? Então, por exemplo, eu quero estudar a responsabilidade por omissão do Estado diante do princípio da prevenção, se haveria uma maior culpabilidade ou não em função do estado da arte, da sociedade e tal. Mas para chegar nessa reflexão, você tem que expor ao longo do seu trabalho o que é a responsabilidade, qual a responsabilidade por culpa, qual a responsabilidade por risco, você vai ter que explicar como que é a responsabilidade por ação do Estado, como que a doutrina trabalha a responsabilidade por omissão, para daí você chegar ali nessa parte mais glamourizada, que é onde você estava refletindo. E é muito importante também, quando você faz os alicerces, você coloca os seus tijolinhos, para depois você colocar aquilo tudo que você quer decorar, o teu trabalho, você vai estabelecendo certos parâmetros com maior rigor, e isso demanda esforço de contrapor autores, de trazer reflexões, de explicar de forma didática, de fazer todas as referências no rodapé, ou modelo, né, autor-data, a depender ali do TCC. Então, você tem que trabalhar mesmo a parte estrutural, você tem que bater a sua massa, você tem que fazer essa massa crescer, e isso vai te dar alívio até, tá? Porque você ficar só pensando na parte final que você quer chegar e não construir os alicerces, vai te dando uma angústia, porque você começa a ler outros livros, descobrir outras abordagens, e você nem estruturou ali o mínimo do seu alicerce de pesquisa, tá? Então, pesquisar chega na hora glamourizada, mas você tem que ter paciência. Então, você faz primeiro a massa, primeiro o alicerce, estrutura bem, com bons referenciais teóricos, e aí depois, quando você tiver explicado tudo direitinho, você vai chegar na parte que você estava analisando, que é a tua contribuição. E aí você faz o teu recheio, a tua cobertura, você junta tudo, e na parte final você fala, olha, que lindo, é interessante que eu tenha feito com calma todas as etapas, para não pular etapas e para ter um alicerce forte o suficiente para compor toda essa cobertura que eu quero acrescentar ao meu TCC, né? E a última dica aqui, olha, dedique tempo, tá? Isso tem até a ver com essa questão de fazer a massa, de desenvolver os alicerces, né? Tudo na vida leva tempo, um trabalho de pesquisa leva tempo, e é importante que você saiba que quantidade reverte em qualidade. Então, não fique só buscando a qualidade sem dedicar quantidade ao que você vai desenvolver. Então, o que eu falo de dica no dia a dia mesmo para os meus orientandos, quando eles começam a ficar angustiados, porque não tá rendendo, tá ruim, sei o que, aquela coisa toda que o professor ouve no processo de orientação e que o professor já passou também, de certa forma, aproveita o seu mood, né, o seu mood assim no sentido de como que está o seu humor, como que está a sua disposição para determinadas atividades. Então, quem é aluno, às vezes não é tão dedicado, disciplinado, separa um tempo da semana para você se dedicar a isso, porque o tempo em si já vai reverter em qualidade com o tempo mesmo que você se dedicar, tá? Não duvide disso, tá? Que às vezes a pessoa fica duvidando, eu vou ser bom, eu vou não sei o quê, mas aí não se dedica a nada, fica só pingando de assunto para assunto, não senta para fazer, tá? Então, faça conforme a tua disposição. Vamos supor que você separa ali, eu vou separar, terça-feira eu dedico 2 horas ao meu TCC, sexta-feira eu tenho mais tempo, vou dedicar 3 horas, e aí depois, no fim de semana, eu vou pegar mais um pouquinho, vamos supor. E aí, somando tudo por semana, isso vai dar, sei lá, 8 horas, 9 horas, tá? Que você separou da sua semana para isso. Isso depende muito do prazo que você tem, como é que está a sua situação, quais são as suas possibilidades. E aí você vai fazer o seguinte, vamos supor que você separou à noite, você trabalha bem, você é bem criativo à noite, você anda acordando um pouquinho mais tarde, e aí à noite te vem aquelas ideias que durante o dia e à tarde não aparecem. Então, aproveita o momento da noite para despejar no papel aquelas ideias que você vai associando às leituras que você fez e tal. E aí, vamos supor, de manhã, isso assim, varia de pessoa para pessoa, né? Vamos supor que de manhã você está mais analítico, ou seja, você não está tão criativo, mas você tem capacidade crítica de analisar o que é bom, o que foi ruim, o que não tem fundamento. Então, de manhã, quando você está mais analítico, no tempo que você dispôs para trabalhar o seu TCC, você vai fazer revisão do que você escreveu,
você vai analisar, você vai ver se faltou algum referencial para você acrescentar numa determinada passagem, se os argumentos estão bem empregados, se dá para o leitor entender. Sempre leia o seu trabalho, pergunte se o leitor entenderia aquilo que você está tentando expor, né? Porque às vezes o aluno vai lá, despeja o texto, professora, mas eu estava pensando. Não, a pessoa que vai ler não vai entrar no teu cérebro para saber o que você estava pensando naquele momento em que você escreveu. Então, você tem que revisar também, tá? Não joga a revisão nas costas do teu orientador, porque fica muito cansativo para ele. Faz uma revisão antes de mandar o material para ele, ainda que você não mande tudo sempre pronto e 100% e revisto, ajude o professor também a te ajudar, né? Então, à tarde você está mais cansado, você parou um tempo da tarde. Então, você vai ajustar a parte formal da BNT, você vai fazer as citações, porque às vezes você trouxe um raciocínio, você deixou grifado lá, deixa grifado em amarelo, para depois você falar, eu lembro que eu li naquele livro, só que eu não posso parar de escrever agora, porque está fluindo, os raciocínios estão fluindo, eu quero jogar no papel. Então, deixa grifado ali. Quando você estiver cansado e separou um tempo para trabalhar, aí você vai chegar naquela parte amarela que você grifou e vai pegar o livro, vai falar onde é mesmo. E quando é livro digital é mais fácil, porque você coloca o localizar e você encontra com mais facilidade do que, às vezes, a gente que está acostumado também com livro físico, a gente lembra que leu, tem gente que tem até memória visual, fala, tá na parte de baixo do não sei o quê. E tem outros, assim como eu, que às vezes tem dificuldade, tem que colocar um post-it, alguma coisa, para lembrar se for muito importante no momento que está fazendo alguma pesquisa em particular, para depois facilitar o processo de citação, tá? Então, sempre tem o que fazer no trabalho, separe bastante tempo semanal para você se dedicar, e aí no momento que você se dedicar, faça conforme a tua situação particular, conforme a tua mente, mas não deixa de fazer, porque também é um treino para o aperfeiçoamento, tá? Então, são dicas genéricas, mas eu acho que são importantes, porque tem gente que fica bloqueado porque não consegue começar, né? E aí não espere as condições ideais para começar, não. Começa já desde já que você fala, ufa, ainda bem, porque o trabalho que você se dedica mais acaba sendo um trabalho melhor. Se você reflete, se você relê, se você repensa, o tanto que você se dedicar ao teu TCC, certamente que vai ser o tanto que ele vai ficar melhor, né? Então, não se esqueça que quantidade de dedicação reverte em qualidade de trabalho, que às vezes o aluno se acha um gênio, acha que vai, assim, psicografar um trabalho sem ter lido, sem ter analisado, sem ter aberto os livros, e essa parte não é nem um pouco glamurosa. Glamuroso é o resultado final, quando você já organizou tudo, reviu, você se surpreende com aquilo que você fez, e o seu professor orientador, certamente que se tiver grande dedicação aí também vai se surpreender e ficar muito contente com isso, né? Pesquisar é uma delícia, né, gente? É muito gostoso e vai acostumando com o tempo, tá? Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade de falar com vocês sobre esse tema. São dicas bem básicas, claro que cada TCC, em função da sua metodologia própria, se tem pesquisa empírica, se não tem pesquisa empírica, se é só bibliográfica, tem as suas características, mas essas aqui eu acho que valem para todo e qualquer contexto e situação. E não deixe de pesquisar, a gente está vendo quanto a ciência, não só as ciências naturais, mas as ciências sociais também aplicadas como direito, são tão importantes para a vida em sociedade. Não se esqueça, você que gosta de pesquisar, que quer ser um pesquisador, que o pesquisador tem uma contribuição muito única para a realidade, é a chance de você trazer algo seu para dentro de uma análise de um tema e contribuir para a forma com que a sociedade vai enxergar aquela temática. Então, vai fundo, para de enrolar e manda ver no seu trabalho, no seu TCC. Um forte abraço e boa pesquisa para você.